Meus irmãos, então começamos aqui a falar de mais um dia onde nós temos tratado o tema bondade de Deus. Nossas quartas-feiras nós temos avançado sobre esse tema, bondade de Deus, e a gente já falou de algumas formas sobre essa bondade, mas hoje eu quero começar falando de maldade. Quero começar falando sobre o que a gente vê no dia a dia. É tanta maldade no mundo, meus irmãos, que às vezes faltam até palavras para a gente tentar entender. O noticiário policial tem até dificuldade para escolher qual maldade publicar. A gente vê todo o tipo de crueldade, algumas chegam a embrulhar o estômago. Tem crime que parece o mais terrível que podia ser feito, até você ver o jornal do outro dia. Os crimes têm sido cada vez mais cruéis, cada vez mais perversos e cada vez mais frequentes. Por isso a gente vê uma série de representantes agora querendo pena capital no Brasil, dizendo que para determinado tipo de delinquente somente a pena capital pode resolver o problema. Não vou entrar nesse mérito, mas uma coisa escalona a outra, uma coisa chama a outra. Um abismo chama um outro abismo. O que a gente faz quando a gente percebe, quando a gente vê tanta maldade? Será que a gente cobra vida por vida? Olho por olho, dente por dente? Como eu disse, eu não vou entrar necessariamente no mérito de qual é a punição adequada para quem comete um crime hediondo. Eu prefiro te convidar para abrir o texto em Isaías 53. Abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 53. Vou projetar e vou dizer o de sempre. Mantenha a sua Bíblia aberta. Se a sua Bíblia estiver no seu aplicativo, eu peço, por favor, para que você tire som, para que o som não atrapalhe nem você, nem seu irmão que está aí do teu lado, tá bom? Acompanhem comigo a leitura. Em Isaías 53, nós vamos ler 12 versos, ou quase tudo. Nós vamos ler metade desse capítulo, mais da metade desse capítulo. Não, vamos ler o capítulo inteiro, na verdade, vai até o 12 exatamente. Nós vamos ler o capítulo todo, de Isaías 53. Eu peço para que você acompanhe comigo e não feche sua Bíblia, por favor. O texto na Nova Versão Internacional, o profeta Isaías diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que os desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Isaías, meus irmãos, é muito curioso que esse texto foi escrito 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns teólogos dividem Isaías no mínimo em duas porções, e essa aqui está na segunda porção. E esse trecho, ele traz uma orientação muito importante. Na verdade, essa sessão começa no capítulo 42, no verso 13, e se desenrola no capítulo 53. Mas Isaías já vem falando do servo sofredor desde o capítulo 40. Isaías, ele está fazendo uma mensagem que ela é parabólica, ele fala imediatamente, na verdade nem é imediatamente, porque Isaías aqui está falando a respeito da libertação de fato da Babilônia, e isso só aconteceria, o cativeiro só aconteceria 100 anos depois dessa mensagem de Isaías. Então Isaías está falando de um cativeiro babilônico, mas também do nosso cativeiro babilônico. Isaías, 700 anos antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, disse que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceria para sofrer. É um texto fantástico. Se esse texto estivesse em Mateus, Marcos, Lucas, João, ou em qualquer carta do apóstolo Paulo, se esse texto fosse um poema recitado por Lucas, ou se Paulo tivesse lá em Filipenses, colocado no final da frase, quando ele diz que Jesus não outorgou para si ser como Deus, e tivesse feito essa poesia, esse texto caberia muito bem no Novo Testamento, porque fala perfeitamente da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto fabuloso. Há de convir que é um texto que ou você acredita que isso aqui é a palavra de Deus inerrante, ou você é obrigado a dizer que isso aqui foi colocado na Bíblia depois da vinda e vida e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, eu te garanto que os judeus liam isso aqui muito antes de Jesus vir ao mundo. O rolo de Isaías já existia. Qumran é uma prova disso. E hoje, meus irmãos, o título da nossa mensagem é Bondade Substitutiva do Senhor. Hoje, mais do que em outras mensagens, eu vou pedir para que você me dê muita atenção, porque nós vamos tratar de um tema que deveria ser tratado mais vezes na igreja. O teólogo pastor Jonas Madureira diz que só existe curso de teologia porque o ensino na igreja é um fracasso. E hoje nós vamos aprender esse termo, justiça substitutiva, a bondade substitutiva do nosso Senhor. E nós vamos ponto a ponto, como sempre fazemos, até chegarmos à conclusão, e eu tenho certeza, convicção, o irmão ou a irmã vai compreender esse tema, vai compreender do que nós estamos falando, porque é um assunto comum aos irmãos. Só que nós vamos nos aprofundar nesse assunto, porque é necessário entendermos o tamanho da bondade do nosso Deus. E o primeiro ponto que eu quero dizer para os irmãos é que ele não tinha aparência.
ele tinha uma aparência qualquer, ele não tinha uma aparência excelente. Muitos intérpretes tendem a dizer que Jesus era um homem feio, ele não tinha parecer nem formosura, mas não é disso que o profeta está falando. O profeta está dizendo que Jesus era comum, era alguém comum, alguém que vivia comumente no meio do seu povo, alguém com um aspecto muito parecido com o de qualquer outra pessoa que andava em Israel na época em que ele nasceu. Não é necessariamente o aspecto físico, não é necessariamente alguém garboso, como diz, alguém que tem uma pessoalidade muito aparente, que se destacava pela altura, ou se destacava pela beleza, ou se destacava pelo tom de voz, ou se destacava de alguma forma. Não, Jesus, ele veio naturalmente comum. O cabelo de Jesus era igual ao cabelo de qualquer um, a barba de Jesus era igual à barba de qualquer um, as roupas de Jesus eram roupas normais como de qualquer outra pessoa, os chinelos de Jesus eram um chinelo que se vendia nos comércios locais. Jesus andava por aí como quem anda, Jesus falava por aí como quem diz, Jesus vivia por aí como quem vive, Jesus era normal. Jesus era um ser humano que não era diferente de nenhum dos outros seres humanos que estavam junto com ele durante aquele período. O nosso Senhor era alguém que não chamava a atenção por sua aparência. A aparência do nosso Senhor era comum. Ele não tinha parecer nem formosura que chamasse a atenção para que ele fosse digno de adoração por isso. Os irmãos vão lembrar de Saul, que é exatamente o contrário disso. Saul era alguém aparentemente belo, grande, forte, e foi escolhido para ser rei por conta dos seus atributos físicos. E nós sabemos no que deu. Os atributos físicos de Saul não foram suficientes para levar Israel à adoração ao nosso único e suficiente Deus. Se Jesus tivesse nascido aqui no Brasil por esses dias, nós não o reconheceríamos como Deus por conta das suas atribuições físicas. Ele seria alguém como nós, ele andaria como nós, nas mesmas padarias, comeria o que comemos. Jesus não se diferenciava pelos seus atributos físicos. Jesus, Deus encarnado, era então 100% humano. O Deus Altíssimo e Todo-Poderoso decidiu que em determinado momento da história, ele estaria limitado em sua onipresença. Portanto, o Deus ilimitado estaria encarnado em 1 metro quadrado por cada segundo. Jesus, então, não demonstrava a sua glória pelos seus atributos físicos. O Deus Todo-Poderoso era simples, gente igual a gente. A glória do Senhor estava oculta em sua aparência. 100% Deus, 100% humano, mas a sua divindade estava escondida, apagada, estava de alguma forma por trás da sua simplicidade. E nesse primeiro ponto, antes da gente entrar teologicamente no tema, eu quero te perguntar: que Jesus você tem procurado? Qual é o Senhor que você tem espelhado? Qual é o Deus que você tem querido? Qual é o Deus que você tem imitado? Tem algo aqui que a gente precisa lembrar. O nosso Deus se fez um homem comum e nós somos servos dele. Se o nosso Deus se fez homem comum,
Significa que essas religiões, essas igrejas, esses locais que dizem que você vai vencer, que você tem que ter tudo, que você tem que prosperar a qualquer custo, que você é filho do rei, tal, eles estão mentindo. Eles estão tentando te enganar. Quando alguém diz para você que você tem que entregar uma quantidade de oferta específica, que Deus vai multiplicar porque você é cabeça e não é cauda, essa pessoa está mentindo, está te enganando ou tentando te enganar. Essa pessoa quer te roubar. O nosso Deus, Ele veio simples, tratar com gente simples, para falar de forma simples, para salvar os simples. Porque o nosso Deus não precisou estalar os dedos para salvar, porque Ele podia, mas Ele não quis. Jesus poderia ter feito da forma que quisesse, porque é Deus. Mas nós vamos entender que Jesus preferiu uma substituição penal. O Pai deu ao Filho aquilo que era meu. E ao contrário do que você pensa, graças a Deus, ainda bem, Jesus recebeu o que era meu. Lembra da nossa conversa lá no início, de vida por vida? Imagina as punições de crimes, elas escalonam, né? Se eu chuto um cachorro, meu crime não é tão bárbaro assim. Diferente de eu chutar uma criança. Deliberadamente, chutei. Diferente de eu agredir uma senhora na rua, ou atropelá-la, deixar ela sem condição de andar. Diferente de eu embriagado atropelar alguém e matar. Diferente de deliberadamente eu pegar o mesmo carro e atropelar a saída de uma escola e matar 20 crianças. Diferente de eu deliberadamente atentar contra uma nação e causar uma guerra. Cada crime escalona. Cada ato de injustiça merece uma pena específica. Difamação, difamação. Assassinato, cadeia. Aqui no Brasil, 30 anos. Em outros países, algo bem mais. Perceba que quanto maior o meu crime, maior a minha pena. Quanto mais pesado o meu crime, mais pesada a minha pena. Um crime contra um chefe de Estado precisa ser punido com rigor, porque pode gerar uma guerra. Guerra civil ou guerra entre nações. Eu quero te dizer que o nosso crime foi contra Deus. Nosso crime foi contra aquele que é eterno. Um crime que alguém finito não tem vida para pagar. Como que eu vou fazer então? Como que um homem pagaria um crime contra Deus? E vou te falar. Paulo aos Romanos diz que todos pecaram. Então todos os homens pecaram. E sabe o que é pior? Se todos nós pagássemos com nossa vida, todos nós somos finitos, limitados, imperfeitos. Jamais conseguiríamos. Por isso que o próprio Deus decidiu pagar. Um crime cometido por um homem, portanto, precisaria ser pago por um homem. Um crime do tamanho de Deus, portanto, deveria ser pago por alguém do tamanho de Deus. Agora você entende por que Jesus precisou morrer na cruz.
Precisaria ser um homem, porque foi um crime cometido por um homem. Precisaria ser do tamanho de Deus, porque foi um crime feito contra Deus. Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem, pagou pela minha culpa, por isso que é uma substituição penal. O justo morreu em meu lugar, porque eu não tenho condição de pagar pela minha injustiça. O tamanho do meu crime é do tamanho de um ser eterno e impossível que eu o pague. Não dá. Eu não posso pagar pelo meu crime. A conta disso é que o inocente precisou morrer e o inocente não quis se defender. O inocente foi mudo quando foi interrogado. Jesus Cristo preferiu o silêncio. Meus irmãos, veja bem, você acha que Jesus conseguiria vencer no argumento os seus algozes? Quantas vezes nós lemos isso na Bíblia? Jesus era excelente orador. Além de Deus, era um homem santo e perfeito. Jesus, se você abre as páginas da Bíblia no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vê Jesus debatendo e vencendo com debates. Jesus vencia de forma simples, com frases curtas. Não seria diferente com Herodes? Não seria diferente com seus algozes? Mas o nosso Senhor preferiu o silêncio e entregar a sua vida, porque Jesus veio para morrer. Quando eu era criança, eu tinha maior raiva de Judas. Eu pensei uma vez, gente, eu vivi nos anos 80, então tinha o De Volta para o Futuro, e aquilo mexeu muito com a nossa imaginação. Eu falava, bom, eles dão mole em voltar em 1950, eu voltava em 0,30, eu voltava em 30, por quê? É ruim que ia crucificar Jesus. Não ia, eu ia chegar de carro, ia fazer um pandemônio naquele lugar, o pessoal não ia entender nada. Meus irmãos, Jesus veio para morrer. Jesus, ele sabia o motivo de sua vinda. Ele deu a sua vida para que nós morrêssemos. Eu, uma criança, eu não conseguia entender a potência de Jesus em entregar a sua vida pela minha. De criança inocente, eu, criança inocente, querendo corrigir Jesus, assim como Pedro fez. Para trás de mim, Cis. Para trás de mim. Eu, criança inocente, já me mostrava um pecador miserável do tamanho de Pedro. Jesus veio para isso, meus irmãos. O mestre veio para morrer por sua igreja. E veja aqui, meus irmãos, não se choque com a minha fala. Jesus não morreu e não vai salvar todo mundo. Não vai. Infelizmente, a gente tem parente que não se curvou perante o poder e majestade do nosso Senhor. Infelizmente, a gente tem vizinho que não se rendeu a Cristo. Infelizmente, aqui na igreja, tem gente que vem só para o culto. Infelizmente, por mais que o sangue de Jesus seja potente para salvar toda a humanidade, efetivamente, ele salva aquele que se rendeu aos pés da cruz. Acredito que eu estou falando com salvos aqui. Eu quero crer nisso de fato e de verdade. Mas Jesus não morreu para salvar 100% da humanidade, por mais que o seu sangue seja potente para isso. O sangue de Jesus é potente para salvar todos os cidadãos que já nasceram nesse mundo e os que ainda irão nascer. Mas não é isso que vai acontecer. Haverá pessoas condenadas simplesmente porque não se renderam ao nosso Senhor.
Nosso Senhor veio como santo, viveu como santo, um homem que não errou, mas recebeu sobre si os meus pecados. O justo pelo injusto, o bom pelo mal, o bem pelo mal, aquele que não erra pelo que erra muito, o inocente pelo culpado, Deus pelo homem. O meu Senhor morreu e levou sobre si as minhas dores, minhas culpas, meus problemas, meus pecados, minha vida de depravação. O Senhor morreu por mim. Aliás, Jesus morreu por minha causa. E quer saber mais? Por mais que todo o pecado do universo estivesse nos ombros do Senhor naquela cruz, Ele ainda assim continuou santo e imaculado. O cordeiro, quando ele morria no Antigo Testamento, o cordeiro não recebia o pecado, mas ele era morto por conta do pecado. Ele não recebia a ira de Deus por conta do pecado, mas ele recebia a lâmina em seu pescoço por conta de um pecador. O sangue corria por conta de um pecador, e o sangue correu por conta de todos os outros. O sacrifício perfeito em um processo penal substitutivo de Deus, do Senhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, santo e imaculado, aquele que não errou em nem um segundo de sua vida terrena, aquele que morreu santo e imaculado, ressuscitou e hoje está à destra de Deus Pai, aquele que se limitou em determinado momento da história. O Senhor passou por esse mundo, passou por essa vida sem pecar, ainda assim, por conta dos meus pecados, o Senhor foi furado, pregado numa cruz, precisou ser sepultado, porque eu sou um pecador, e eu sou miserável, miserável demais. Cristo morreu por minha culpa, e bendito seja Deus pela bondade do Senhor, bendito seja Deus, porque desde a eternidade, Ele quis Jesus, e Ele definiu a bondade substitutiva de si. Meus irmãos, Deus substituiu a pena que seria minha. A bondade de Deus é substitutiva, e ela é em primeiro lugar soberana, em segundo lugar ela é imparcial, em terceiro lugar ela é completa. A cruz não precisa de adendo. Não é a cruz e mais alguma coisa, não é a cruz e mais um detalhe, e se eu tirar um pedacinho da cruz? Não, a cruz é completa, é um sacrifício perfeito, um sacrifício completo. A cruz foi vontade de Deus, e Jesus, em nenhum momento, foi um plano B na criação. Deus não errou e teve que corrigir, Deus decidiu que salvaria por intermédio da cruz. Deus não erra. Jesus sofreu por determinação de si. Quando a gente fala primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, eu não gosto, porque parece que o Pai é maior que o Filho, que é maior que o Espírito. Não é isso que diz a ortodoxia, não é isso que diz a verdade cristã. Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, três pessoas, um único Deus, poder e majestade do mesmo tamanho. O Filho se subordinou ao Pai em um momento da história, como está lá em Filipenses no capítulo 2, que nós chamamos de esvaziamento, quando esvaziou-se de si mesmo e tornou-se servo até morte de cruz. Não outorgou para si ser como Deus, mas Jesus é Deus. Jesus não é menor que o Pai, não é menor que o Espírito, não há maior e menor na Trindade Santa, porque as três pessoas é a nossa divindade.
Mas Jesus se esvaziou em um determinado momento da história, sim, nesse determinado momento específico, quando Jesus esteve entre nós, houve sim uma hierarquia onde Jesus se ajoelhava ao Pai, orava ao Pai, onde Jesus, homem, orava e pedia a Deus misericórdia. Só que isso é um exemplo de submissão que nós temos que reconhecer e também seguir. Jesus veio para nos dar um exemplo. O bom pelo mal se submeteu ao bom Deus. E nós, como disse lá no início, qual é o Senhor que nós temos espelhado? Qual é o Senhor que nós temos imitado? O que se submete ao Pai, ou o que diz, tudo me pertence, porque eu sou filho de Deus e eu sou príncipe? Que tipo de pecador eu sou? Eu sou um pecador regenerado, que Cristo substituiu-me na cruz, ou sou um pecador que ainda consegue ser pior do que os outros e usa a morte de Cristo para ter benefícios, como a gente vê líderes religiosos, por exemplo, enriquecendo. A gente vê crente, que meu irmão, pelo amor de Deus, que tipo de Senhor nós temos? A bondade de Deus em Jesus crucificado foi para salvar a sua igreja, que se submete à sua vontade. A igreja de Jesus se submete à vontade soberana do Senhor. A bondade de Deus, ela é manifesta a todos os homens e salva aos que se prostram aos pés da cruz. Jesus morreu para salvar a sua igreja, por bondade. Jesus morreu para te salvar, porque Ele é bom. E os justificados, como devem andar, né? Andar como Jesus, de forma simples. Andar como qualquer um. Mas andar como aquele que é salvo e remido pelo poder majestoso do nosso Senhor. Ele morreu por nós, para que a gente ande conforme Ele, e para que a gente o imite também, para que a gente também viva uma vida digna daqueles que são salvos e justificados, e em breve glorificados por nosso Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E vamos agradecer, porque a bondade dEle fez com que Cristo morresse em nosso lugar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pagou um preço tão alto. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu pagar um preço que nós não teríamos como pagar. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua cruz foi uma bênção na nossa vida, mas foi dor na Tua. Muito obrigado, Senhor, porque desde a eternidade o Senhor decidiu pagar a nossa dívida. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos pregar livremente sobre isso, e que mais e mais pessoas venham ser lavadas por esse sangue, para que mais e mais pessoas estejam conosco em novos céus e nova terra. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as doces e sublimes consolações do Espírito de Deus esteja com todos os justificados até a volta de Jesus. Amém.